Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre o plano astral. O livro foi publicado no ano de 1998 aqui no Brasil pela editora Pensamento, contém 126 páginas divididas em 5 capítulos e foi escrito por Charles Webster Leadbeater. Esse não é o primeiro livro que eu trago do Leadbeater aqui. Recentemente eu trouxe um outro livro no qual ele fala sobre os espíritos da natureza e vem traçando uma linha de observação em cima desses seres, da existência e comportamento deles. Aquele livro é bem menos preciso, bem menos técnico, mas vale a pena ser visto também para entender como que funcionava a visão do Leadbeater sobre todo esse universo astral. O livro é prefaciado pela Annie Besant, que é uma das teosofistas mais proeminentes de todo o contexto teosófico, que vem ressaltando que algumas pessoas já naquela época reclamavam um pouco da linguagem muito técnica e pouco introdutória dos textos teosofistas. Então ela vem ressaltando que nesse livro em específico esse tipo de linguagem foi evitado para que o maior número de pessoas tivesse acesso às informações contidas nele. E isso é uma coisa que eu destaco também lá na resenha escrita, né, que não é uma realidade só da sociedade teosófica quando se trata de plano astral e todo esse contexto de mundo astral e viagem astral e tudo relacionado ao astral. Porque cada linha de pensamento basicamente utiliza uma linguagem própria para definir uma mesma coisa. E às vezes os termos são muito técnicos e aí você acha que o indivíduo está falando de uma outra coisa totalmente diferente daquilo que você acha que é, mas na verdade é só um nome muito complicado para explicar uma mesma coisa. Então, por exemplo, uma pessoa às vezes chama de viagem astral e a outra chama de desdobramento astral. São dois termos diferentes para definir uma mesma coisa. Então isso é uma coisa que vocês vão encontrar frequentemente. Esse tipo de linguagem técnica que varia de grupo para grupo parece, na minha opinião, querer de alguma maneira indicar através das palavras de onde está vindo aquele tipo de explicação. Então é como se fosse assim, se você ouvir que aquele tipo de evento se chama viagem astral, então é aquele grupo X que está falando isso. Se é desdobramento astral, então é o grupo Y. Se é projeção astral, então é o termo do grupo W. E por aí vai. Então parece que é uma maneira de marcar ou demonstrar qual a origem daquela definição. E como não existe um tratado para dizer todos vão chamar isso disso, então cada um chama da maneira que quer e no final das contas nós é que temos que descobrir quais são os sinônimos dentro de todo esse conjunto. Logo em seguida o General Daza vem comentando sobre o surgimento do livro, então os detalhes mais específicos eu dou lá na resenha escrita, mas basicamente esse livro surge a partir de uma conferência dada por Leadbeater na casa de Alfred Percy Sinnett, que era então o presidente da loja de Londres da Sociedade Teosófica. Então essa conferência ela foi convertida nesse livro e o General Daza também vem explicando como, então ele extrai um trecho da descrição de como o Leadbeater adquiriu então essas habilidades, que ele até então considerava que nunca ia ter esses poderes de clarividente nessa vida, então todo o trabalho que ele fazia, ele considerava que só iria então vir até ele como resultado de habilidades especiais numa outra vida. Mas que com a ajuda do mestre Kuthumi, ele passou por um treinamento intenso de cerca de 40 dias e aí então ele adquiriu essas habilidades de enxergar através dos planos, né, ou enxergar o plano astral. No capítulo 1 ele vem dando uma ideia geral sobre o que seja o plano astral. E aí ele vem comparando, ele vem dizendo que o plano astral pode ser comparável com o purgatório dos cristãos ou Hades dos gregos e que todos nós passamos por lá quando estamos dormindo, ou seja, no estágio do sono, né, sonhando, ou quando morremos. A ideia basicamente é que entre o plano
espiritual e o plano material, existe um plano intermediário no qual todos se encontram. Então, vivos e mortos, humanos e não humanos, vão para ali e ali convivem dentro daquele plano que é um plano plástico, é um plano bastante moldável. O que vocês vão perceber quando do estudo das religiões comparadas é que basicamente as principais religiões, ou quem sabe todas as religiões, falam desse mesmo local. A diferença é que as descrições sobre esse local e os nomes dados e até as divisões que vão compor esse local, segundo a explicação de cada grupo, vai variar. Então, alguns grupos vão dividir, por exemplo, a existência num sistema trino, né, ou ternário. Então, basicamente, por exemplo, como a exemplo aqui do que apresenta o Leadbeater, ele vai dizer que tem o plano material, o plano astral e o plano espiritual, em princípio, né? Alguns grupos vão dizer que tem o plano material, o plano não sei o que, o plano astral, o plano espiritual, o plano não sei o que lá e o plano não sei o que lá. Vão dividir em 4, em 7, e isso pode variar. Mas basicamente, apesar dessas nuances de numeração e de classificação, existe sempre uma possibilidade de equivalência, de comparar essas ideias e dizer, o que aquele grupo ali está falando é equivalente ao que a gente chama de plano astral. Então esse livro também ele é interessante porque, apesar desse ser um livro teosófico, né, ele não é um livro que seja tão específico no sentido de lidar exclusivamente com uma ideia teosofista de mundo. Não. A ideia aqui ela é bem comum dentro do contexto ocultista, ou seja, o que vocês vão encontrar é que essas ideias apresentadas aqui pelo Leadbeater, elas são um discurso comum dentre a maioria dos ocultistas, dos esoteristas. Então, esse livro ele serve muito bem como uma introdução ao tema ou para o estudo do tema, porque ele tem essa linguagem bastante ampla quando se trata do plano astral, apesar de não fazer esses comparativos com que outras religiões ou grupos vão dizer, mas ainda assim ele é bastante introdutório e vai te dar uma boa noção sobre o que as pessoas falam basicamente quando estão falando do plano astral. Então aqui na página 23 ele vem falando dessa divisão, né? Estes se chamam por ordem decrescente de densidade da matéria que os forma, respectivamente físico, astral, mental ou devachânico, búdico e nirvânico. Acima destes planos há ainda 2, mas tão além das nossas atuais faculdades de percepção que, por enquanto, não nos ocuparemos deles. A matéria que forma estes planos é absolutamente a mesma. A sua densidade em cada um deles é que difere. É como se houvesse um formado de água-gelo, outro de água líquido, outro de água-vapor e etc. E realmente os estados de matéria que chamamos sólido, líquido e gasoso não são mais do que as 3 subdivisões inferiores da matéria pertencentes ao plano físico. Então, o que nós vimos até agora? Que a ideia basicamente é que essa divisão trina, correto? Ou seja, material, astral e espiritual. Sendo então o astral o plano que nós estamos tratando, que é o plano intermediário. O Leadbeater ele divide o plano astral em 7. Então são 7 níveis dentro desse plano. Aí ele vem dizendo assim na página 29. Quando se diz que um homem se eleva de um plano para outro, não queremos de modo nenhum dizer que haja uma mudança de lugar no espaço, mas sim uma transferência do foco da consciência de um nível para o outro. O homem vai se tornando, por assim dizer, opaco às vibrações de uma ordem de matéria e adquirindo uma sensibilidade crescente para as de uma ordem mais elevada. Desta forma, o primeiro mundo vai se desvanecendo a pouco e pouco da consciência, com seus habitantes e paisagens, dando lugar a outro de ordem mais elevada, que vai se tornando sucessivamente mais nítido. Aí ele continua assim na página 30. Temos uma boa analogia no plano físico: terra, água e ar, o sólido, o líquido e o gasoso. Todos existem na superfície, porém, amplamente falando, é exato dizer-se que a matéria sólida na base, a líquida logo acima dela e a gasosa acima de ambas. A água e o ar interpenetram a terra numa pequena extensão.
A água também se ergue no ar sob a forma de nuvens, mas apenas até uma altura limitada. A matéria sólida pode ser arremessada por ar por violentas convulsões, como na grande erupção da ilha de Krakatau, Indonésia, em 1883, quando a lava vulcânica atingiu a altura de 17 milhas e levou 3 dias para depositar-se de novo. Mas deposita-se, finalmente, tal como a água atraída para o ar por evaporação retorna a nós como chuva. Quanto mais alto nos elevamos, mais rarefeito se torna o ar, e a mesma verdade se aplica à matéria astral. Então a ideia é, existe uma espécie de divisão dentro da densidade desses níveis, porém esses níveis se interpenetram. Tentando aqui dar a minha interpretação sobre o que seja que ele esteja falando, é o seguinte: se você tentar imaginar essa coisa de cima para baixo, talvez fique um pouco mais complicado. Mas se você imaginar de dentro para fora, talvez isso facilite um pouco. Então imagina que, por exemplo, existe esse nível aqui. Esse é o primeiro nível. Do primeiro nível surge o segundo nível. Então o segundo nível, ele existe no primeiro nível, mas ele ocupa uma segunda camada, correto? Aí então surge o terceiro nível. O terceiro nível ele surge sempre daqui do primeiro, ou seja, tem o primeiro nível, ele passa pelo segundo nível e ocupa o terceiro, porque ele é o terceiro nível. Chegamos ao quarto. Ele surge do primeiro, ou seja, ele sai do primeiro, passa pelo segundo, passa pelo terceiro e ocupa o quarto. O quinto nível surge do primeiro, passa pelo segundo, passa pelo terceiro, passa pelo quarto e ocupa o quinto. E assim sucessivamente. Ou seja, as camadas elas se interpenetram, correto? Mas elas sempre estão indo além. Então o que a gente pode supor? Nessa divisão de 7 níveis, né, o primeiro nível que está lá em cima, ele é o menos denso de todos, em comparação, por exemplo, ao sétimo. Então o sétimo, que segundo ele é o mais próximo da Terra, é o mais denso, ele é o oposto do primeiro. Por quê? O primeiro é o mais sutil, o sétimo é o mais denso. Mas a exemplo do trecho aqui que eu citei, que ele fala sobre isso, é importante que não se mantenha uma ideia muito hierarquizada desses planos, porque, como ele diz, eles se interpenetram, todos eles vivem meio que num mesmo contexto. Tudo é uma questão de níveis de sutileza. Então, para nós é muito difícil, pelo menos para mim, é um pouco complicado compreender toda essa divisão. Mas, pelo menos na minha experiência, o que eu posso dizer é o seguinte: esse tipo de preocupação não tem que te afetar, porque isso na prática não tem tanta importância assim. Não faz tanta diferença você saber todas essas nomenclaturas e divisões de níveis, porque quando você vai para o astral, o que vai te importar muito mais é a sensação de estar ali. Então o que afinal de contas diferencia um sonho de uma viagem astral, por exemplo? É a sensação. Pelo menos para mim é assim que funciona. Então o sonho ele tem sempre um aspecto enuviado, uma coisa assim meio que não é tão forte, as cores não são tão fortes, a presença não é tão forte, a experiência em si não é tão intensa. Mas isso é totalmente diferente quando você desdobra, quando você faz uma viagem astral. A certeza de que aquilo ali é real é muito impressionante. Então, especialmente quando você toma consciência disso. Então, existe essa diferença. Existem momentos que você vai para o astral e que você não percebe que você está lá. Porque a certeza de que aquilo ali é real é tão grande que você está ali e fala, eu estou aqui. Isso aqui é a realidade. Você esquece que existe aqui esse plano material. E aí tu faz as coisas e as coisas te surgem e parecem absolutamente normais. Mas o interessante é quando você toma consciência de que está lá. Porque quando você está com essa consciência, você controla as coisas. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço frequentemente quando eu vou para astral é voar. Então a sensação de voo ela é muito interessante. Porque muitas vezes você está assim parado, andando, e você pensa assim, eu vou voar. E tu começa a voar
pelo local que tu tá, pelas cidades, etc. E a sensação que você tem de voo mesmo, como se você estivesse aqui voando, sem nada, sem nenhum peso, sem nenhum aparelho, sem nada, você simplesmente vai. Então, essa é a grande magia do astral, né? O que vai ditar a realidade astral é a tua consciência. Então, quanto mais consciente você está lá, mais capacidade você tem de controlar aquela realidade, que é uma realidade plástica. Então, por isso que eu estou ressaltando isso, né? Essa preocupação de nomenclaturas, etc., ela serve muito mais para o estudo mais técnico, né? Dentro desses contextos de ordem, etc., dentro dessa tentativa de sistematização de todo esse universo, mas na prática, o que vale mesmo é a experiência, é você manter a consciência ou tentar manter a consciência lá e usar isso a seu favor. Bom, aí na página 32 ele vem falando sobre aura. Em primeiro lugar, cada objeto material, cada partícula mesmo, tem o seu duplicado astral. Então assim, existe, e aí a gente também está falando dessa questão dos níveis, né? Existe tudo que existe aqui nesse mundo, ele tem o seu duplicado astral no plano astral. Então isso também vai implicar nessa diferença de que existem momentos que você vai estar no plano astral onde tudo é basicamente igual à sua realidade na vida aqui. E existem outros lugares que você vai estar que a realidade é totalmente diferente. São outros mundos, outros universos dentro do plano astral. Mas basicamente tudo que existe aqui existe duplicado no plano astral. Este duplicado, por vezes, não é um corpo simples, é um corpo extremamente complexo, constituído de várias espécies de matéria astral. Além disso, todos os seres vivos estão rodeados de uma atmosfera, que lhes é própria, vulgarmente chamada aura, que no caso do homem é um assunto de estudo extremamente fascinante. Então, aqui vou abrir o parênteses para comentar uma coisa. Não é áurea. Quando a gente está falando dessa energia que rodeia o corpo dos seres, é aura, A-U-R-A, não é áurea, ok? Se erro é um erro grosseiro, não confundo. Assim como não confundo também poção com porção. Porção com R é uma porção de batata, por exemplo. Poção é o líquido que você faz lá de maneira mágica. Então é aura e poção, ok? Esta aura humana tem o aspecto de um oval de vapor luminoso, de uma estrutura altamente complexa, e da sua forma deriva o nome, porque geralmente é conhecida, de ovo áurico. Bom, e aí ele vem falando sobre a questão do corpo, né, ser constituído por essas energias, etc., e da constituição, então, do corpo astral. Na página 37 ele faz uma observação interessante, que ele diz o seguinte: da mesma forma que nós, né, encarnados, temos uma tendência a nos fixar no fixo, ou seja, muitas vezes nos tornarmos muito materialistas, etc., os desencarnados e elementais podem ter uma tendência a se fixar no plano astral. Então ele fala assim: se contudo uma entidade astral se serve constantemente de um médium, os seus sentidos astrais podem embotar-se gradualmente a ponto de se tornarem insensíveis aos graus mais elevados de matéria do seu próprio plano, e incluírem no seu domínio, em vez do mundo astral, o mundo físico tal qual nós o vemos. E no que diz respeito aos habitantes da Terra, apenas os muito exercitados, que tenham consciência absoluta nos dois planos, podem ter a certeza de ter simultaneamente, tanto em um como no outro, com clareza e perfeição. Fique, pois, bem assente que essa espantosa complexidade existe realmente, e que só depois de muito bem compreendida e, por assim dizer, cientificamente destrinçada, é que podemos ter uma garantia perfeita contra erros e decepções. Então o que ele está falando é o seguinte: como a gente está lidando com esse plano intermediário, tanto os seres humanos quanto outros seres, eles ficam visitando esse local, né? Nós vamos lá quando estamos dormindo, etc., e os outros seres quando estão em outros estágios lá de suas próprias vidas. O que acontece é que muitas vezes a gente usa desse plano para entrarmos em contato uns com os outros. E aí esse excesso de contato, ele pode nos aproximar demais de um plano que não é o nosso, através desse contato com esses outros seres e vice-versa. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que fica se conectando muito a seres de outras existências, etc., você naturalmente vai
se conectando a essas energias, correto? E vice-versa, se você fica o tempo inteiro atraindo esses seres para si, você vai atraindo essas energias desses seres, etc. E isso pode gerar alguns problemas, né? Como nós vemos, por exemplo, algumas pessoas que acabam às vezes surtando e acabam perdendo a noção da realidade material. É um assunto bem complicado essa parte, né? Porque pode soar tendencioso dizer que todas as pessoas que têm, por exemplo, alguns distúrbios mentais, elas na verdade são pessoas que têm problemas espirituais. Mas o que eu tenho visto em muitos casos é isso, né? Você tem pessoas que muitas vezes até sofrem castigos, digamos assim, em consequência de ações que não cumpriram, etc. Então elas acabam enlouquecendo. Alguns seres vêm e tornam essas pessoas loucas, né? Na nossa linguagem, elas se tornam loucas. Mas tu vê que muitas vezes o relato delas são relatos relacionados a seres espirituais, etc. Então elas dizem que estão vendo ou estão ouvindo seres que nós não vemos ou não ouvimos. Então se vê, né, que há talvez esse excesso de conexão ou empurrar para esse universo, né, distancia essas pessoas da materialidade e aí elas perdem a distinção dos mundos. E tratando dessa conjuntura, né, ele vem falando também sobre os seres que habitam esse local. Então existem os seres humanos, existem os seres não humanos e existem os seres artificiais. Os humanos são compostos por encarnados e desencarnados. E aí ele vem falando sobre a questão dos nossos hábitos, né, como seres humanos, etc. E do quanto isso pode implicar numa dificuldade no nosso desencarne, por exemplo. Então, quem é familiarizado com a doutrina espírita, né, kardecista, já deve ter ouvido isso mais de uma vez. Isso não é algo tão novo assim. E há essa conexão de ideias, né? Que é basicamente que, se você for uma pessoa muito materialista, muito ligada ao plano material, pode haver uma dificuldade na hora de você, então, adentrar nesse plano e conseguir sutilizar a sua consciência. Por quê? Como esse é um plano intermediário, nós falamos atrás, que existe um reflexo da realidade nesse local, dessa realidade aqui material, o que pode acontecer é você ficar preso nessas coisas que pertencem ao mundo material ou ao desejo dessas coisas, né? Então a perspectiva é de sutilização da consciência, ou seja, conforme você morre, você perde o corpo material e depois você perde o segundo corpo e depois o terceiro corpo e assim vai. Ou seja, existe uma cadeia de regresso, né, entre aspas, no qual você vai sutilizando a sua consciência lá para aquele plano primeiro, que é o plano espiritual. Ou seja, a gente não falou que são várias camadas, correto? São 7 camadas. Se a gente saiu do plano material, a gente vai se desprendendo pouco a pouco até então o plano espiritual. Então, se você for uma pessoa muito ligada ao plano material, você vai ter uma dificuldade de se desprender dessas camadas. E uma outra coisa são os parentes, né? A dificuldade que os parentes podem impor a essa pessoa desencarnada. Por quê? As constantes lamentações e choros e orações e coisas desse tipo podem fazer com que este ser que desencarnou se sinta na obrigação de se manter no plano material ou de se manter ligado ao plano material. Então ele vai ter uma dificuldade maior de seguir seu próprio caminho, porque a consciência ela já não está mais presa pelo invólucro material. Então ela tem o seu próprio rumo. Então se você fica o tempo inteiro lidando com aquela pessoa que já morreu materialmente falando, você acaba atraindo ela o tempo inteiro para essa realidade material. Isso pode dificultar o processo dela. Então, quanto mais preso você fica ao material, mais dificuldade você vai ter em regressar ao espiritual. E aí na página 56, ele fala assim: as teorias correntes no Ocidente a respeito do destino do homem post-mortem estão tão longe da verdade que mesmo pessoas muito inteligentes se sentem extremamente confusas e pasmadas ao despertarem no plano astral. A situação em que o recém-vindo se encontra é tão radicalmente diferente daquilo que o levaram a acreditar que não é raro
encontrarem-se lá criaturas que se recusam obstinadamente a crer que já transpuseram os portais da morte. Realmente, a nossa tão gabada fé na imortalidade da alma é tão pouco firme que a maioria das criaturas vê no simples fato de ainda se acharem conscientes uma prova absoluta de que não morreram. Também, a horrível doutrina da punição eterna é a culpada da grande dose de terror, grandemente lamentável e profundamente justificado com que os mortos ingressam na vida superior. Em muitos casos, passam longos períodos de um sofrimento mental de intensa agudeza enquanto não conseguem libertar-se desta monstruosa blasfêmia e convencer-se de que o mundo é governado não segundo o capricho de qualquer demônio, ávido de angústias humanas, mas segundo a grande lei da evolução, profundamente benévola e maravilhosamente paciente. Então, o que ele está salientando aqui? Né? Que existem certas religiões que incutem na nossa mente essa ideia de culpa, de pecado, de punição eterna, e etc, e etc, e etc. E é sempre uma visão muito limitada, no sentido de que você está aqui e depois você está absolutamente no outro local. E não existe nada que aconteça depois disso. Então essa visão maniqueísta, né, binária, ela é castradora da consciência do indivíduo. Porque a vida é um contínuo. Então nós estamos sempre em processo de evolução. Então, segundo essa ideia, não existe essa coisa de que você agora está na matéria e depois você está no plano espiritual e ponto. Não. Existe um contínuo, um ciclo de vidas e etc., de experiências que estão ligadas a diferentes consciências, diferentes planos existenciais, etc. Nesse caso, o que é muito importante, talvez, para os interessados, que se faça? O estudo das religiões comparadas. Por isso a importância de não se prender a um único conceito. E por isso que o ocultismo ele é tão, a meu ver, benéfico nesse ponto, né? Porque você é levado a conhecer tantas teorias, tantas ideias, tantas realidades, que você, no final das contas, vai ter condições, no sentido da amplitude, de tirar suas próprias conclusões sobre o que seja verdade, talvez. Ou não, ou chegar à conclusão de que não existe verdade absoluta nenhuma. Mas você vai ter uma gama muito maior de possibilidades de pensamento, de consciência, do que algumas religiões vão te dar. Aí ele fala assim na página 57. Independente de qualquer questão de desenvolvimento por meio de um médium, há uma outra influência bastante frequente que pode retardar consideravelmente o caminho do mundo céu à entidade desencarnada. São as manifestações intensas de exagerados desgostos dos sobreviventes por causa da partida do seu parente ou amigo. As ideias do Ocidente sobre a morte, velhas de séculos, mas falsas e, direi mesmo, irreligiosas, dão o triste resultado de não só nos causarem um sofrimento moral tão intenso quanto desnecessário pela partida temporária dos entes queridos, mas de nos fazerem contribuir com o nosso desgosto inútil para o mal daqueles que tanto amamos. Então, aquilo que eu tinha falado antes, né? Sobre se a vida é uma constante, se a vida é um contínuo, essas ideias que nos dizem que a vida acaba depois da morte, etc., ou a pessoa está sendo punida, ou está sendo beneficiada, etc., elas são limitadoras no sentido do contínuo que é tudo isso. Então, se nós pensarmos que existe uma continuidade constante, a nossa existência ela também se prolonga. Mesmo aqui na matéria, a nossa existência se prolonga para esses outros planos espirituais. E os nossos parentes, os nossos amigos, etc., os nossos entes que desencarnaram, eles estão em níveis mais sutis, mas eles não estão separados de nós. Nós não os vemos com esse invólucro material. Mas todos nós pertencemos a todos esses planos. Então, em algum nível, nós continuamos ainda tendo contato. Não há essa divisão absoluta, como se houvesse um muro que separasse as nossas realidades. Mas quem diz isso são algumas religiões específicas que têm por ideia esse tipo de separação absolutista. Bom, ele vem falando também dos seres artificiais que residem no plano astral. Então, nós vimos que existem os residentes do astral, né? São seres humanos
seres, então os humanos encarnados e desencarnados, os não humanos, que podem ser elementais e outros seres de outras realidades, outros seres viventes, e os seres artificiais, que alguns são criações da nossa mente consciente. Então o que a gente faz na magia, por exemplo, que é o que a gente chama de elementar, alguns vão chamar de elementar, né? Que é, por exemplo, quando você cria conscientemente um ser no astral para te servir de alguma maneira. E existem aqueles que são criados inconscientemente, através de alguma neurose, de alguma fixação e etc. Então, sobre esses seres, o que acontece é o seguinte: quando você cria, por exemplo, um ser conscientemente, destinado para algum objetivo, o que acontece é que quando você cumpre aquele objetivo, basicamente, aquele ser ele morre. Por quê? Ele deixa de ser nutrido pelas suas ideias, pelos seus pensamentos, etc. Ele simplesmente desaparece. Se você não se liga mais àquela ideia. Ou seja, esqueceu, morreu. Entretanto, existe o risco daqueles seres que são criados a partir das nossas neuroses. E essa fixação, ela alimenta. Então, por exemplo, se eu tenho uma fixação por uma pessoa e eu crio uma ideia em cima daquela pessoa, o que acontece? Aquele ser criado, ele fica ali em cima daquela pessoa porque eu estou mantendo ele vivo. Eu estou o tempo inteiro pensando naquilo, pensando naquela ideia sobre aquela pessoa. Se aquela pessoa ela for uma pessoa muito bem equipada em termos de proteção, aquele ser ele não vai encontrar nela uma brecha para sobreviver. E aí o que ele faz? Ele volta. E aí ele se alimenta de mim, porque eu continuo pensando naquilo. E aí vira um ciclo vicioso, né? Eu penso naquilo, eu acho que aquilo está vampirizando aquela pessoa, mas aquela pessoa está totalmente protegida. E aí aquela criatura, para sobreviver, ela encontra o alimento em mim. Mas se aquela pessoa tiver uma brecha, então ele se alimenta dela. E aí sim é que surgem então essas ideias, né, dos obsessores ou dos elementares, vampíricos e todas essas coisas que são muito faladas na magia e até em algumas linhas religiosas, como no espiritismo e etc. Que podem ser então seres viventes, né, que obsediam, podem ser seres artificiais criados, que é o que nós chamamos de elementares. Então existe isso. Isso também parece que se confunde com aquela ideia de voltar, né? Aquela coisa de lei tríplice ou alguma coisa desse tipo que volta pro magista. Essa coisa não é uma unanimidade não, tá? Essa ideia de que se você fizer magia para alguém isso volta para você, isso não é uma unanimidade não. A questão basicamente reside em cima disso, né? Que quando você cria essa ideia, aquela ideia ela precisa encontrar alguma ligação no alvo. Se esse alvo for uma pessoa totalmente blindada, ele volta por quê? Porque ele é como se você jogasse uma corda e aí continua ligado a você. Mas se pegar uma pessoa, pegou, não volta nada. Mas se não pegar, você está ligado, e aí sim ele volta. Quer dizer, não vou entrar muito nesse mérito não, porque isso aí já é mescla de religiões, etc. E, quer dizer, essas ideias acabam se confundindo muito no final das contas. Mas basicamente é isso. Então os elementares são esses seres criados consciente ou inconscientemente, que têm uma existência plástica, criada, que pode ser curta ou longa, dependendo do seu pensamento, dependendo da sua intenção em cima dele ou em cima do objeto ao qual você o destina. Aí é que ele faz um comentário curioso na página 97, isso é uma coisa que tem mais uma vez no livro, tá? Então assim, isso é uma coisa que tinha na época. A gente está falando ali de começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX. Que é sobre essa questão das raças, né? Então, em um momento ou outro você vai ver nesse livro aqui o Ludwig falando sobre superioridade de raça. E ele está falando de fato de cor de pele, tá? Então, assim, não é questão espiritual, não. É de fato de cor de pele. Então, ó. Mas os elementares formados conscientemente são dotados de inteligência e de poder muito maiores, tendo mesmo duração de vida muito superior aos outros, e por isso são muito mais perigosos. Buscam constantemente meios para prolongar a existência, quer alimentando-se como vampiros da vitalidade de seres humanos, quer influenciando-os a que façam oferendas, tendo conseguido mesmo em tribos semi-selvagens que a ignorância dos negros os leve a reconhecê-las como deuses de uma povoação ou de uma família. Toda divindade que exige sacrifício que importe em infusão de sangue
pode ser considerada como pertencente às classes mais inferiores e mais repugnantes desta categoria. Outros tipos menos condenáveis contentam-se com oferendas de arroz e de alimentos cozinhados de várias espécies. Na Índia, ainda hoje, se encontra em algumas regiões qualquer das duas variedades, mas é natural que na África sejam relativamente muito mais numerosas. Isso para nós hoje soa como racismo, né? como preconceito, etc. Mas, quer dizer, é uma coisa que tem na época, que tinha na época essas ideias. Não é incomum encontrar isso, né, dentro do esoterismo europeu. Mas aí no outro vídeo a gente fala sobre essa questão, etc. Mas isso existe, tá? Então não se assustem tanto, porque essas pessoas tinham essas ideias. Ou pelo menos o Leadbeater tinha. A conclusão técnica. Esse livro é extremamente recomendado, ao meu ver, porque ele traz essa visão introdutória sobre o que seja o plano astral. Algumas partes elas são de fato meio confusas, assim, porque na hora de falar sobre essas sutilezas, essas diferenciações, a coisa parece muito abstrata. Então fica sempre muito difícil entender, em termos materiais, como que a coisa funciona em termos astrais, por exemplo. Mas não tem jeito. Ainda mais levando em consideração que a natureza do plano astral ela é muito plástica e moldável. Quem já teve a experiência de lá sabe que você pensa numa coisa e automaticamente aquela coisa acontece. E isso, além de ser o benefício de se estar no astral, é também um malefício, porque muitas vezes você está fazendo uma coisa, por exemplo, você está voando, e se você pensar por um milésimo de segundo que voar é algo impossível para um ser humano, você cai. Esse é o problema. Então tudo que se pensa, a realidade ela se molda de acordo com a velocidade do pensamento. E isso é o desafio. Por quê? É lógico que dentro do ocultismo, né, dentro dessas ciências, o indivíduo ele é pouco a pouco treinado para que esse tipo de consciência ela se mantenha cada vez mais fixa e sob vontade. Então esse tipo de interferência mental ele vai cada vez mais sendo sutilizada, né, para que não aconteça aquilo que o magista não queira, por exemplo. Então, se você quer voar no astral, você vai ficar voando no astral porque essa é a sua vontade, mas porque você foi treinado para isso. Mas é lógico que pessoas com menor treinamento, etc., elas vão ter mais dificuldades e etc. Além do que nós falamos sobre a existência de outros seres que podem interferir na tua estada lá. Então também existe isso, existem ataques. Então, quer dizer, é uma realidade bem anárquica, bem caótica, dependendo de onde você estiver. E algumas experiências são maravilhosas, outras experiências são bem assustadoras. Então não é um campo para brincadeiras, apesar de também ser. Porque eu já fiquei sabendo que tem pessoas que marcam orgias no astral e coisas desse tipo. Bom, o que vale saber, eu acho, é isso, né? É um universo que te dá abertura para qualquer realidade possível. Você pensou, acontece. Então, esse livro ele vai te dar essa noção introdutória sobre esse contexto. E ele também, apesar de introdutório, ele se encerra em si, no sentido de que é interessante que você leia outras literaturas sobre o tema, lógico. Mas se você ler esse livro aqui, me parece que você já vai estar com uma boa bagagem, ler e reler até você compreender todas essas nuances, essas diferenças. Você já vai estar com uma boa bagagem de conhecimento sobre como tudo isso funciona. Lembrando que esse livro não dá técnicas de viagem astral. Esse livro fala sobre o plano astral, não sobre a viagem astral. São coisas distintas. A viagem astral é a técnica, é o método de ir para lá. Ou é o veículo, né? O corpo astral. Mas aqui ele se limita a falar sobre o plano, sobre as nuances do plano e etc. Sobre os seres que lá vivem, como eu disse, e etc. Então, essa é a diferença. Então não espere encontrar nesse livro técnicas sobre como ir para lá e coisas desse tipo. Para finalizar, eu gostaria de indicar alguns filmes que tratam desse tema, direta ou indiretamente, que de qualquer forma vão te dar uma boa visão sobre como é, por exemplo, ser capaz de enxergar essa realidade astral no mundo material ou de estar no mundo astral, e etc. e essas diferenças. Então, o primeiro deles que eu indico é um filme bastante conhecido de todo mundo, eu acho, chama O Sexto Sentido. Esse filme é fascinante. Ele conta lá a história do garotinho que ele é vidente, então ele tem a capacidade de
de ver espíritos. Então ele tem muita dificuldade em discernir o que é realidade e o que é espiritual ou astral. Então é um filme fascinante, é um filme de suspense barra terror, né? Então, para quem não viu, é um filme meio assustador em alguns momentos, especialmente se você estiver assistindo sozinho de noite. Mas vale muito a pena assistir. Com esse foco, né? De que essa é uma realidade que existe para algumas pessoas. Algumas pessoas, de fato, são como o garotinho apresentado no filme. O segundo filme se chama Lovely Bones. Eu não sei como é que é o nome desse filme em português. Não sei se tem tradução. Mas é sobre uma menina que ela vive entre o plano astral e o mundo material. Então ele é muito interessante porque ele mostra o plano astral com todas essas excentricidades que eu falei anteriormente. E então ele vai mostrar coisas gigantescas que para nós são muitas vezes pequenas, mas que lá aparecem como gigantes, e coisas gigantes que aparecem pequenininhas, e a relação dos mundos, ou seja, em determinados momentos ela acessa o plano material e vice-versa. Então é um filme com um gráfico muito bonito e que mostra bem essa diferença, essas diferenças e essa conexão entre os planos. Então é um filme que eu recomendo que seja assistido também com essa visão, né? Com esse foco em cima de que o plano astral tem essas características. E o terceiro filme se chama A Origem, com Leonardo DiCaprio, né? Na verdade, todo filme com Leonardo DiCaprio, na minha opinião, merece ser assistido, mas esse em específico trata desse tema, né? Ou é relacionável a esse tema, que são os indivíduos que vão para o astral para fazer uma série de coisas. Então eles são arquitetos, ou são chamados de arquitetos, e aí eles usam o mundo dos sonhos para interferir na realidade, e eles acabam tendo tanto contato com esse mundo astral que eles perdem a noção do que é realidade e o que não é. Então mostra bem aquilo que eu falei anteriormente, né? Do excesso de contato dos planos, o que pode gerar no indivíduo. E aí eles usam objetos para ter certeza de que eles estão no mundo astral ou que estão no mundo material, porque as regras dos mundos são diferentes. É um filme fascinante. Então, assim, são 3 filmes que tratam do tema de formas diferentes, com abordagens diferentes. Um é de terror, suspense, o outro é sobre serial killer, e o terceiro é um filme de ação, mas a temática de fundo é a mesma, é o plano astral. Mesmo que eles não chamem de plano astral nesses filmes, mas o que está sendo retratado ali é o plano astral e a sua plasticidade e o seu infinito de possibilidades existenciais. Bom, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.